o livro de Hebreus, do capítulo 2, não é mensagem não, que nós temos que ficar mais atentos àquilo para que Deus está nos dizendo, quer dizer, está nos mostrando. Está lá assim, ó. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais interesse, mas também com mais pesquisa, com mais o que investigação, porque a palavra negligência, a palavra diligência fala tudo isso, que nós temos que prestar mais atenção, porque quando Deus mostra uma coisa para você, pesquisa que ele tem muito mais, investiga aquela palavra que Deus vai te revelar muito mais coisa ainda, e às vezes nós pegamos uma palavra, achamos bonitinha, mas não buscamos o que deveríamos de buscar nela tem muita revelação de Deus, como hoje é o Salmo 20, versículo número 7, Salmo no meio da Bíblia, você tem o livro de Salmos bem na parte central, versículo de número 7, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Isso é bonito. O Davi, quando estava naquela luta contra Golias, a famosa batalha Davi e Golias, o Davi fez exatamente isso. Está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Veja comigo. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém, eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Davi falou isso, fez menção do nome do Senhor. Somos nós. Às vezes é uma doença que se levanta, uma doença que aparece. O que temos que fazer? A mesma coisa. Doença, eu vou contra você em nome de Jesus, eu te repreendo em nome de Jesus, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Pode fazer isso, deve ser feito. Pode-se e deve ser feito também. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele falou lá em Mateus capítulo 4, naquela tentação do deserto. O que ele faz ali? O que eu quero passar para você hoje. Mateus capítulo 4, versículo 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí você olhando assim, esse pastor Jair, não tem nada aparentemente com o nome do Senhor. Tem, quem frequenta a igreja conosco já aprendeu bastante sobre isso aqui. O quê? Lá no Apocalipse, no capítulo 19, no versículo 13, você já ouviu aqui bastante. Ele diz assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é que o Senhor Jesus fala aqui, exatamente. Então não há contradição nenhuma. Você tem que fazer citação da palavra de Deus, fazer menção da palavra de Deus em qualquer ataque que você está recebendo do inimigo. Você resiste àquele ataque com a palavra de Deus. Não sai daqui não, que eu vou continuar aqui ainda. Aí nós vamos aqui ver uma coisa importante. No Salmo 84, versículo 11, o salmista diz assim, ó: porque eu sou Deus é um sol. O sol é uma fonte de iluminação, mas não é mensagem para hoje. Aí ele diz assim: porque eu sou Deus é um sol e escudo. O escudo é uma arma de defesa, né? Então você está sendo atacado, você tem que se defender com a palavra de Deus. Por exemplo, o diabo lembra você de um passado, de alguma coisa que você fez, né? Quando você nem conhecia Jesus. Como é que você vai se defender? Com esse escudo, citando, fazendo menção da palavra de Deus. Quem está em Cristo é a nova criatura. Eu costumo dizer que eu nunca fumei na minha vida. Quem fumou foi o velho Jaime. No momento que eu aceitei Jesus, eu me tornei um novo Jaime. Quando eu fui batizar nas águas, ali foi sepultado o velho Jaime. Então, eu me defendo com essa palavra. Mas vamos que é um pecado que eu tenha cometido depois que eu aceitei Jesus. Mas se eu confessei o pecado, o que a Bíblia diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça, quer dizer, apaga. Eu costumo dizer na igreja: pecado confessado é pecado inexistente, ele não existe mais, você pode ter certeza, ele foi apagado. É isso que Deus tem capacidade para fazer na nossa vida. Então a palavra de Deus é o nosso escudo. Quando você tem a palavra de Deus, você se defende de qualquer ataque do inimigo. Poderia falar vários casos aqui, né, bonitos, de pessoas que entenderam isso. Mas vamos para outra parte. Lá no Novo Testamento, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação. Vamos lá, pessoal? E a espada do Espírito, que é
Palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é uma arma de defesa, mas também é uma arma de ataque. Que era com ela você ataca o inimigo, com ela você vai para cima do inimigo, porque está escrito: em meu nome expulsarão demônios, eu te expulso em nome de Jesus, eu mando embora em nome de Jesus. Mas volta aqui no Mateus, Jesus está dizendo exatamente isso. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque o diabo, sabendo que Jesus tinha jejuado 40 dias, 40 noites, teve fome, o diabo: se você é o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Bem, se Jesus obedecesse, primeiro, ele se colocaria debaixo do domínio do diabo. Lembra do que fala Romanos 6,16? Vós sois servos daquele a quem vós obedeceis. Quer dizer, se você obedece o diabo, você vai ser servo dele. Mas Jesus então se defende com a palavra de Deus. O que ele falou para o diabo? Está escrito. Onde está escrito isso, pastor Jaime? Lá no Antigo Testamento, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, Jesus vai falar exatamente isso para nós aqui. Vamos ver isso aqui? Ele diz lá: ó, e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Então Jesus citou a palavra de Deus naquele ataque do inimigo. Somos nós. Nós temos que aprender a citar a palavra de Deus quando estamos sendo atacados. Por exemplo, na cada doença, da enfermidade. Surgiu uma doença, o que você faz? Não aceito, em nome de Jesus, está amaldiçoada essa doença. Aí você faz menção da palavra de Deus. Porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Você está citando o que? A Bíblia, Isaías 53, 4, 5, né? É um filho que está no álcool, está nas drogas, está numa prática pecaminosa, e você diz: eu não aceito, está amaldiçoado esse vício, essa prática, porque meu filho é herança do Senhor. Você está fazendo o quê? Menção à palavra de Deus. É isso que nós temos que aprender. O diabo não aguenta um confronto com a palavra de Deus. Eu era garoto, eu via muita gente dizer assim: o diabo foge da cruz, não é isso que nós ouvimos, né? O diabo foge da cruz, ele foge da palavra, ele não aguenta um confronto com a palavra de Deus. Jesus então resiste ao diabo com a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Ainda que o diabo tenha tentado distorcer a palavra, você quer uma palavra? Está aqui. Aí ele falou assim, versículo 5: então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Ô Jesus, você quer uma palavra que saiu da boca de Deus? Essa aqui saiu, né? E dará ordem aos seus anjos para te guardarem e tomar-te nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Ele citou o Salmo 91, que não era ainda citado o número, né? Mas citou então a passagem da Bíblia Sagrada, lá no versículo 8, que diz: dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Onde eu quero chegar com você? Ele distorceu. Jesus vai e volta para a palavra. Mas também, olha só o que ele vai dizer para nós. Dizer, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele citou Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Mais uma vez, Jesus citando a palavra. Ele diz: não tentarás o Senhor vosso Deus, como tentaste em Meribá. Como é assim? Nós não temos que criar uma situação para tentar provar que Deus existe. Eu contei um testemunho de uma obreira. Nossa, ela deu um testemunho assim: pastor, eu estava no trabalho de casa, cozinhando em casa, era uma fritura, e ela virou assim, virou o óleo quente na sua mão. Ela disse, deu um grito na hora, mas ela lembrou da palavra. Ela disse: está amarrado em nome de Jesus, nenhum mal me sucederá. Aí ela disse: pastor, passei o pano assim, quando eu tirei o pano, nem vermelha a minha mão ficou. Eu disse: rapaz, entenda bem, foi uma operação de Deus. Aí eu chego e falo assim: pessoal, ô irmão, busca ali para mim um óleo quente, que eu vou jogar na minha mão e eu vou provar que isso aqui é verdade. Sabe o que vai acontecer? Você vai me levar para o hospital. A Bíblia não tentará, você não tem que provar isso, entende? Você não tem que provar de maneira alguma.
Eu digo assim, você mora numa rua, aí você pode ir para a direita ou para a esquerda, assim, na direita aí estão fazendo uma opção de coisa errada, tem um maluco lá dando paulada em todo mundo, não, eu vou para lá, não, você não vai, ou então tem alguém roubando, não, você pode passar pelo outro lado, só para mostrar que você não tem que criar situação para provar a existência de Deus, não, então não tentarás. Mas qual é a nossa mensagem? É citar a palavra de Deus em qualquer ataque do inimigo. A sua confiança tem que estar naquilo que Deus diz. Eu tenho explicado para a igreja que não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Então os fatos dizem, estou doente, eu tenho um diagnóstico, então tem todos os sintomas, está certo, mas eu não nego os fatos, digo, eu não aceito, é não concordar com está amaldiçoada essa doença, aí eu faço o quê? O que o salmista falou, vamos voltar lá no Salmo 20, eu faço menção, diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus, fazemos menção daquilo que diz a palavra de Deus, que nós aprendemos que o nome do Senhor é a palavra de Deus, a palavra de Deus porque ela é Jesus, aqui a maioria entende, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne, pessoa humana, Jesus Cristo, e habitou entre nós. Então nós temos que aprender a dar mais atenção, lembra do primeiro versículo que eu citei? Nós temos que dar mais atenção à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus conosco, temos que dizer, nos aprofundar naquilo que Deus está nos revelando. Uma moça, esse testemunho aqui, muitos estão cansados de ouvir no bom sentido, né? Era a moça com tuberculose do século passado, início do século passado. Ela estava com tuberculose já no estágio bem avançado. E a família, então, colocava ela num quarto, né? Vamos dizer assim, isolada, e colocava uma mesinha, a mamãe dela colocava, e colocava a Bíblia, para que ela pudesse, então, ler a Bíblia. Toda a família é de Jesus. Um dia ela estava lendo a Bíblia, ela chegou na 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. E ela começou a dar o quê? Atenção àquela palavra. Que não é ler por ler, ela começou a dar atenção. Levando ele mesmo em seu corpo nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos ver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Ela ficou meditando aquilo ali, aquilo foi entrando no coração dela. Ela deu um grito e falou, mamãe. A mãe veio assustada, mãe, filha, calma, você não pode gritar, porque qualquer esforço físico, ela golfava o sangue. Vai estudando, aí tá. Mamãe, está escrito aqui que eu não vou morrer, que eu vou viver. Ô filha, não é bem assim como você está entendendo. Mamãe, a senhora sempre me ensinou que a Bíblia é a verdade. Vamos lá, filha. Ela disse assim, olha, no final aqui está dizendo que pelas feridas de Jesus eu fui sarada, eu vou me levantar. A mãe disse, não, ela tentou se levantar, ainda golfou sangue. No segundo dia ela fez a mesma coisa, muito menos sangue. Terceiro dia praticamente nada. Dia depois não tinha sintoma mais nenhum. O que ela fez? Ela fez menção à palavra de Deus, e quando você assume, entenda, a confissão, ela traz possessão. O que é confessar? Já veio assim, fala, confessa, quer dizer, fala a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Quando você começa a assumir o que Deus diz, a sua confissão traz possessão, mas não é de boca para fora, é crendo no seu coração. Essa é a da palavra da fé que pregamos, ela está junto de ti, ela está no teu coração, estará na sua boca, quando você tiver qualquer confronto com o mal, ou em qualquer decisão na vida, você deve lembrar da palavra de Deus. Por isso é importante a sua comunhão com Deus, a comunhão com a palavra todos os dias, não só nos momentos de necessidade, mas todos os momentos esteja em comunhão, pautado nas Escrituras, porque aquilo ali vai dar uma confiança muito grande. Então, terminando aqui, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, tem muita gente assim. Jesus falou, se a casa está edificada na rocha, ela pode enfrentar uma tempestade, vem a chuva, formam-se rios, assopram os ventos, combate aquela casa e não cai, porque está edificada sobre a rocha. Ele falou isso em Mateus, não precisa ler agora, capítulo 7, versículos 24, 25, 26, que ele daria um entendimento para aqueles que ouvem a palavra e praticam. Quer dizer, não é a pessoa que só pratica na hora da necessidade, não. Eu costumo dizer que o Senhor Deus, ele não é o gênio da lâmpada, que fica escondido na sua casa, na lâmpada, e quando você precisa, você vai lá. Não,
Aí você pega a Bíblia, todos os dias você está em comunhão com a palavra de Deus, isso vai lhe trazendo força, vai lhe trazendo segurança, e no dia da adversidade você não treme. Então, muitos não praticam a palavra. Terminando já, e diz, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Podemos ter lutas, adversidades. Davi disse, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. Essa é a palavra de hoje. Então, dê mais atenção à palavra. A palavra de Deus é Deus contigo. Ela é Emmanuel, que se fez carne e habitou entre nós.